Graças a Deus, né? Estamos juntos de novo. Graças a Deus, mais um mês e... Graças a Deus estamos juntos. Estamos. Mais uma vez. Uhum. É isso mesmo. Nós estamos... Você que gosta de bonito, olha lá. Tudo Olha igual? o meu quarto. Não, vou fechar aqui, ó. Tá vindo mesmo friozinho, tá tudo aberto pra lá, ó. Ah, mano. Ó, melhor, mais bonito, pronto. Pronto. Não Passou tem... de sujeira no meio da casa, não se faz isso. Tá uma luta. Pra quem limpou aqui, né, e deixar aquilo lá, né, não dá. Pois é, por isso que eu tô. Pra receber o pastor tem que estar tudo cheiroso. Depois, É. depois a entender que eles estão querendo mandar embora. Isso mesmo, então a gente Então. fecha, não vê a vassoura no meio do corredor. Não vê né? vassoura. Se eu saio, pastor, assim. Aí, há dias atrás, tem quase um mês, né? Entrou um ladrão, um cara para roubar no meu quintal. Aqui? É. Mas eu não vi, porque eu vivo trancada. Hoje está tudo aberto porque Sim. ela que está aqui para fazer limpeza. Aí ele pulou no muro, do lado aqui da vizinha, que estava com a janela aberta, e roubou o computador da menina. Olha. Pulou Pela no muro, janela. já teve a audácia de... Que loucura, Tiabá. Puxa vida. Não sei se foi homem, se foi moleque, né? Rapazinho. Só sei que ele estava pulando nas casas aí. É, ele entrou na minha, né? Que é mais fácil de entrar. Sim. E pulou o muro. E levou o computador deles. Levou o computador. Eles estavam todos, são 3 filhas, né? Estavam todos almoçando na cozinha. Olha Todo só. mundo dentro de casa, mas o quarto é para cá, Pra né? cá, nem perceberam. Não perceberam. Que loucura isso. Pra cada uma que eu... Tá demais. Tá uma luta mesmo. Muitos não querem trabalhar, né? É. E também, por estar difícil de serviço, quando nasce sempre tem, né? Uma grama, alguém que Sempre lavar tem. uma Se janela. quiser trabalho, tem. Ainda mais na nossa cidade aqui, é muita oportunidade de trabalho que tem. Em construção, em casas e em tudo. A criatividade não falta. Se eles usassem a criatividade de ser mal para fazer alguma coisa boa, eles iam conseguir. É. Iam conseguir. Nossa, uma vez chegou um lá em casa, bateu na porta, eu falei, espera um pouco que eu vou te dar uma ideia. Ele falou assim, que é isso? Eu falei, vou te dar uma ideia. Eu falei, você fica aí, é o seguinte, no bairro não tem ninguém que lava carro na casa. Eu vou te dar uma ideia de você ser o primeiro a lavar carro na casa. É um trabalho, você vai na casa lavar o carro das pessoas. Né? Olá, bom dia. Oi, bom dia. Como é que a senhora está Bem, assim? bem. Tá geladinho. Oi, tudo bom? Oi, tá, estamos bem. Tá chegando aqui. Ai, como esfriou, né, Maria? É, tá bem frio. Fechou um pouquinho, né? Então falando que semana que vem é que vai esfriar mesmo. Vai, tá. Aí a gente está recebendo os avisos aí da Defesa Civil, né? Aham. Declínio de temperatura. É. Tiabá tem que ligar a lareira. Então, o quê? Tem que ligar a lareira. Ah, pode ligar. Tem que ligar. Olha, irmãos, olha, graças a Deus estamos juntos aqui, né? Mais uma vez. E muitas coisas têm acontecido na vida de cada um de nós, né? Experiências diversas, às vezes acidentes ou problemas da saúde, né? São lutas mesmo que a gente vai enfrentando. Às vezes temos alegrias, temos momentos difíceis. São batalhas, né, que acontecem no nosso dia a dia. Mas no meio disso, o cuidado de Deus sobre nós é maior do que qualquer tragédia. O cuidado de Deus foi mostrado em Cristo, lá na cruz mesmo, né? Que é o último momento, vamos dizer assim, que Ele mostrou o cuidado dele, quando Ele venceu a morte. Né? Então a morte foi o último inimigo, como até está escrito em Coríntios. Né? Há um lugar aqui na Bíblia que diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. E isto é, a gente passa por muitas batalhas, aí quando chega lá naquele ponto lá do último da nossa vida, tem a morte. Ela está lá, mas ela pode ser vencida? Pode, e foi, por Cristo.
né? Por Cristo. Ele entrou dentro da morte, venceu e disse para os discípulos dele: eu vou voltar da morte. Eles não acreditaram muito, tiveram dificuldades de entender isso aí, porque não é normal. Na nossa experiência, a gente só vê a morte quase como um fim, né? Mas Jesus disse: esperem que eu volto. E eles não deram muita importância, né? Tanto é que quando eles viram Jesus morrendo, eles falaram: bom, acabou, né? Acabou o movimento, vamos cada um para o lado. O Pedro falou: vou voltar para a pescaria, outros foram embora para Emaús, cada um foi indo embora. Mas Jesus apareceu para aqueles, andou com os que estavam indo para Emaús, e andou com eles. E é impressionante que a mente deles tinha fixado na mente a morte de Jesus. E Jesus estava andando com eles, e eles não pensaram que era Jesus. Porque a mente da gente pode enganar a gente. Às vezes você nem tem noção daquilo lá, porque você imagina que não é possível, né? Mas para Deus tudo é possível. Então eles foram com ele, foram andando, e quando chegaram no fim do dia, já tinha andado o dia inteiro. No fim do dia, Jesus falou: bom, pessoal, já conversei um monte com vocês, agora eu vou embora. Ele falou: não vai embora, tá tarde, fica aqui um pouquinho, vamos comer alguma coisa ali naquela lanchonete, né? Aí, tá bom, eu fico com vocês. Aí eles estavam juntos assim, igual nós aqui, aí pegaram a comida, e Jesus foi agradecer a Deus a comida, já ressuscitado, já aquela pessoa, mesmo ele, não era um fantasma, era ele, né? É isso que vai acontecer com a gente, em Cristo. Quando a gente está nele, é assim que vai ser. Aí caiu a ficha deles, eles falaram: não, mas é o Senhor que está com a gente. Porque ele começou a agradecer a Deus em oração, e aí naquele momento mais sublime, quando deu um lugar na cabeça deles, livrando do monte de preconceitos que a gente tem, eles começaram a orar junto com Jesus e falaram: mas é Jesus que está aqui com a gente, né? E também aconteceu isso, que logo depois ele foi lá onde estavam todos os discípulos mesmo, dentro de um sótão, com o maior medão, porque também eles pensaram: bom, se mataram Jesus, daqui a pouco vão matar nós também. E ficaram todo mundo lá, trancado com as portas. E Jesus apareceu lá logo depois de Emaús, aparece lá também com eles. Aí eles ficam com o maior medão, eles pensam: é um fantasma. Ele falou: não sou um fantasma, gente. Olha eu aqui, ó, tenho um corpo, né? Olha, mas eu tenho as marcas mesmo, a minha mão está marcada, porque eu realmente sofri, eu tenho essa marca lá da cruz, né? Eu estou olha aqui do meu lado. Eles viram tudo, eles falaram: olha, tem uma coisa, eu estou com fome, vamos comer alguma coisa, né? Então, juntos ali, eles ficaram impactados, né? E a gente é alcançado com essa vida de Jesus, que de fato andou na nossa vida e mostrou: a morte é o último inimigo a ser vencido, e vai ser vencido, e foi vencido. Então, na nossa experiência, no monte de lutas que a gente tem, e que elas também vão sendo vencidas cada dia, às vezes a gente vence logo, às vezes não, às vezes a gente amarga um tempo de batalha, né? Mas sente umas dores que não passam, né? O peso da idade, um monte de coisa que vai acontecendo com a gente. Mas tem uma coisa: Jesus está andando junto com a gente. Em qualquer situação, ele nunca vai nos deixar. Nunca, né? Até ele fala muito isso, tenta deixar muito claro, porque a mente da gente pode ser subtraída das ideias mais sublimes por um monte de lutas que a gente tem, né? O que aconteceu com eles lá em Emaús, eles lá escondidos no sótão, os acontecimentos, e não atinaram que era ele que estava ali, né? Então a gente pode acontecer que as lutas da nossa vida também tenham um efeito colateral de meio que tentar abafar a nossa própria fé. Então Jesus está dizendo assim: gente, não deixa isso acontecer. Guarda o coração de vocês
fiquem olhando firmes para mim, porque eu vou andar com vocês e vou cuidar de vocês sempre, vou abençoar vocês. O amor de Deus é tão grande que Ele quer o nosso bem em qualquer um momento, em qualquer uma situação. Né? E outra coisa, né, pastor, que a grande humanidade não entende. Jesus, Deus é vida. A morte vem do pecado. Ah, sim, Por Jesus não teria morte. Não. Ele não criou isso. Sim, então sim. o pecado que trouxe a anomalia, né? Ela entrou como um tipo de infecção dentro da vida. Não é parte da vida, claro que não é. Tanto é que Jesus venceu a morte, né? E como a gente tem uma história na Bíblia de um homem chamado Estevão. O Estevão era um discípulo de Jesus. E ele estava sempre tentando falar para o pessoal lá, no caso, os judeus, ele tentava falar para os judeus que aquilo que eles esperavam, que Deus falou com eles durante séculos, prometendo que um dia chegaria o Messias na Terra, Deus fez isso, ele formou um povo para falar para a humanidade. Né? Aí o Estevão estava dizendo para os judeus, olha pessoal, toda essa fala de Deus em todos os textos do Antigo Testamento, tudo isso que está escrito aqui, aconteceu. A pessoa que está sendo prometida em todos esses textos veio. E ele é Jesus, e ele então é o Messias, que é uma palavra hebraica. Messias é hebraico, que significa aquele que é prometido por Deus, alguém que vem. Deus está sempre falando assim, um dia vai chegar, eu vou à terra, vou mandar o meu filho, é o Messias, é o prometido e tal. Aí o Estevão falou, pessoal, ele veio, vocês falaram tanto dele, tanto, séculos falando dele, e quando ele veio, vocês não conheceram ele. Aí foi uma coisa meio estranha, né? Mas aconteceu isso daí. E o Estevão falando isso, aconteceu que eles, assim, esse povo lá naquela época, eles começaram a gostar mais deles mesmos do que o que Deus estava dizendo. Então gerou um tipo de idolatria, uma divinização do ego deles. E isso pode eclipsar, embaçar aquilo que o próprio Deus está falando. Se a pessoa forma uma religião, os judeus formaram a religião deles mesmos. E o que Deus estava falando, eles já não sabiam mais. De modo que se comprovou na presença de Jesus. Né? Na hora que Jesus, que era o prometido, que era o próprio Deus, vindo, eles olharam para Jesus e nada. Né? E Estevão começou a falar disso. Ele falou, pessoal, então agora eu estou dizendo para vocês isso, porque Deus ama vocês. E Ele quer esclarecer essa coisa para vocês não ficarem amarrados aí na crença de vocês, e aí, por isso, apagou o que Deus falou. Aí os judeus, ao invés naquele caso lá, né, ao invés deles pensar, puxa vida, é verdade, nós transformamos nós mesmos no lugar de Deus. Eles ficaram no lugar de Deus, e aí Deus mesmo, que é Deus, ficou de fora. Aí o Estevão começou a falar, ao invés deles pensarem assim e se arrepender, no sentido bíblico, deixar o que não é para lá e seguir o que Deus está dizendo. Não fizeram isso, eles ficaram com raiva do Estevão, mas muita raiva. Aí eles começaram a pegar umas pedras e começaram a jogar no Estevão e apedrejaram o Estevão. E é impressionante, assim, que importante até, quando o texto da Bíblia, lá em Atos, diz assim que o Estevão, sendo apedrejado, conforme levava as pedradas, ele ia morrendo. Então tinha duas visões colocadas ali. A visão do lado humano, que é ele levando pedrada e morrendo. E do lado de Deus, está mostrando ali, enquanto ele estava levando pedrada, ele olhou, ele teve uma visão de Cristo em pé, recebendo ele no céu. Essa é o ponto de vista de Cristo, que por amor de Deus, por graça de Deus, está escrito e revelado para nós que é assim que vai ser.
Quer dizer, você, é como a gente está dizendo aqui, Jesus disse, o último inimigo a ser vencido é a morte. Se por acaso ela pegar você, e se você for de Jesus, quem vai te receber na hora que tu deixar aqui vai ser Ele mesmo. Você não vai sozinho. Você não tem como ir sozinho. Se você é de Jesus, se você entregou a tua vida para Ele, e isso é uma coisa muito fácil de fazer, é como o amor, né? Você pode amar ou não. Se a pessoa quiser amar, ama. Se não quiser, também não ama. Então Jesus falou disso, vocês precisam me amar, eu amo vocês. Então, se você quiser isso de coração, em todo o tempo tu vai andar com Ele vai andar com você. Nessa lida da vida, algumas vezes a gente fica meio atarefado demais, e uma luta, a gente, enfim, um monte de coisa acontece, mas Ele não deixa a gente. E quando chega lá no último momento da vida, como aconteceu com Estevão, no caso dele foi morto, né? Ele foi assassinado, praticamente apedrejado, uma tragédia. Mas as duas óticas estão registradas ali. Né? Aquilo que estava acontecendo e que saiu nos noticiários, vamos chamar assim, Estevão, um discípulo de Jesus, ficou falando tal, enquanto isso ele foi, a justiça judaica foi feita, e eles apedrejaram ele pela condenação judaica até a morte. É isso, foi enterrado e acabou o Estevão. Esse é um modo de colocar a notícia. E existe um outro lado, que é o lado do céu, né? Quando a gente é recebido por Jesus Cristo no ambiente celestial que Ele falou para nós, que foi preparar para nós, né? Então, a história da nossa vida, ela é tão ampla que essa vida aqui não faz com que ela acabe, de jeito nenhum. A gente tem uma vida para a eternidade, é uma vida que começa já agora, né? Só que para a gente cultivar essa vida, vamos dizer assim, de significado sagrado e sublime, Jesus disse aqui em Mateus 13, ele fala, eu estou semeando a minha palavra, para que pela minha palavra vocês possam ser fecundados de vida que vem de Deus. A minha palavra, ele fala aqui em Mateus 13, a minha palavra é como se fosse uma semente. E os corações nossos é como se fosse uma terra. Então eu vou jogar a minha palavra. Aí ele conta aqui assim, ele diz assim, ó, uma parte da semente caiu na beira do caminho. Assim, sabe aquela semente que cai na beira do caminho? Aí ele fala assim, vieram as aves e comeram a semente. Outra parte caiu numa pedra, como se fosse pedra, na pedra mesmo. E não tinha terra, então não tinha como ter raiz, aí a semente morreu. Aí uma outra parte caiu nos espinhos, no meio de espinho, né? Aí os espinhos começaram a acabar com a semente. Mas teve um tipo de semente, um tipo de terra, que a minha semente caiu, como ele fala aqui, era uma terra boa. Era uma terra boa. E aí, quando caiu nessa terra boa, ela pegou raiz lá e começou a crescer e deu fruto. Aí o pessoal ficou assim, né? Puxa vida, eu não entendo nada que Jesus está falando, ele fala umas coisas esquisitas, por parábola, né? Aí eles pediram para ele explicar. Aí Jesus explica, né? Ele fala assim, tá bom, vou explicar para vocês. Ó. Todo mundo que ouve a palavra de Deus, né? Ele fala assim, ó, olha, vejam bem, a parábola que eu contei para vocês é assim, todo mundo que ouve a palavra de Deus e não a compreendem, tem gente que não compreende, você fala a palavra de Deus e a pessoa não entende. Aí vem o maligno, olha Jesus dizendo, e tira aquilo que foi jogado no teu coração, ele tira. Vem alguém e fala de Deus e você não compreende, não tem nem esforço para compreender, aí vem o maligno e tira aquilo lá, né? E aí tira do coração, olha só, puxa vida, isso é o que foi semeado lá na beira do caminho, é assim que é a beira do caminho. Aquele que caiu numa rocha, na pedra, a semente que caiu na pedra, é aquelas pessoas que ouvem a palavra
e até recebe com muita alegria. Ah, que beleza essa palavra! Gosta, gosta, gosta. Jesus está dizendo aqui, mas não tem raiz. Gosta no primeiro momento, mas não tem uma raiz, aquilo não entra no coração, né? Aí, então o que acontece? Não tem duração. Na hora que chega um momento de angústia, pareceu uma angústia, uma perseguição, uma luta, aí o que acontece? A pessoa abandona. Não quer saber do que Jesus disse. Então isso é outro tipo de terra. Na rocha, ele comparou com a pedra, né? Aí ele fala assim, e aqueles do espinho? Jesus diz assim, aqueles do espinho é a pessoa que ouve a palavra, mas tem tanta preocupação na terra, a pessoa é tão preocupada com as coisas do mundo, que tem todo dia, não é que não é para ficar preocupado, mas é que a pessoa exagera na preocupação. Ele preocupa além do limite mesmo. Então, se a pessoa se preocupa com alguma coisa, tá tudo certo. Mas só que aquilo passa a ser o tudo da vida daquela pessoa. E como as coisas são tão fortes dentro da pessoa, sufoca a palavra de Deus. Jesus disse assim, olha lá, sufocam a fascinação pelas riquezas. Tem gente que pensa, eu tenho, como disse, eu estava lendo a entrevista do Warren Buffett, que é um cara norte-americano, é um dos que tem mais dinheiro no mundo, né? Ele estava com a fortuna beirando a 80 bilhões de dólares. Era uma fortuna. Aí ele contava lá, olha pessoal, quando eu tinha 17 anos, a coisa que eu mais queria era quando chegasse aos 18 anos, eu ter o meu primeiro $1 milhão. Eu tinha que ter $1 milhão com 18 anos. E ele lutou, trabalhou, que nem um condenado, chegou aos 18 anos, tinha $1 milhão. Aí ele falou, puxa, agora eu tenho $1 milhão, agora eu quero ter $1 bilhão. Aí ele foi lutando, até ter $1 bilhão. E foi indo, né? Aí ele chegou a 80 bilhões de dólares, só que ele já estava também com 85 anos, né? Aí ele falou assim, pessoal, eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Eu queria mesmo que alguém chegasse para mim quando tinha 17 anos, batesse assim nas minhas costas, ou desse um tapa em mim e falava assim, Warren, acorda, cara! Sabe o que tem lá no topo? Sabe o que tem no topo? Quando você chegar no topo mesmo do dinheiro, sabe o que tem lá? Não tem nada. E ele falou assim, eu passei a vida inteira para descobrir isso. Porque eu poderia ter tido mais tempo com a minha esposa, mais tempo com meus filhos, mais tempo com meus amigos, viver a vida de um outro jeito. E se eu não tivesse tudo isso, preocupado o tempo todo com tudo isso, hoje eu daria a minha fortuna para recuperar 5 minutos com a minha esposa, 5 minutos com meus filhos, para ficar com eles, abraçar, falar. Mas eu não posso, eu não tenho como comprar esse tempo mais. Então, essa entrevista dele foi muito interessante. Infelizmente, não está no Brasil essa entrevista. O que está no Brasil são os livros que ele escreveu de como ganhar dinheiro. Ele escreveu vários livros, né, como você ganhar dinheiro. Mas nunca essa entrevista chegou aqui, eu nunca vi, né? Mas a gente tem uma advertência dele mesmo, dizendo, gente, cuidado. Né? Porque lá no topo, quando você imagina que você chegou a ter tudo, você não tem nada. Você perdeu um monte de coisa, de valor. Não é que não é para você se preocupar e trabalhar direito, não é isso. Mas só toma cuidado, né? Para não se envolver tanto, que vai sufocar as outras coisas importantes. E uma coisa muito preciosa, né, é a vida que a gente tem, primeiro com Deus, com a nossa família, com nossos queridos, aquilo que de fato tem grande valor, né? Então, Jesus está dizendo que ele semeia a palavra e que as preocupações e a busca, a fascinação pelas riquezas, como ele usa aqui, fascinação por coisas, dinheiro ou sei lá, essas coisas assim, aí sufocam a palavra e fica infrutífera, e não acontece nada de Deus ali dentro da vida dele, né? Mas agora sobrou uma terra, aquela terra boa. Ele fala aqui, aquela terra boa é aquela pessoa que ouve a palavra, ele quer ouvir, ele está ouvindo a palavra de Deus com amor no coração, e ele recebe a palavra, ele quer, a pessoa quer,
Ele entende. Ele fala, sim, Senhor, eu quero o que vem de Ti, da Tua palavra para meu coração. E aí então começa aquilo a acontecer, uma vida que vem de Deus dentro da gente, né? E esse aí, ele teve tempo de pensar tanto no dinheiro, pensar nele, eu acho que também não teve, né? Não, então, a terra boa do coração, ela vai produzir em você as coisas de Deus e aí vai dar conta para você lidar com tudo, lidar com o teu trabalho, lidar com o que você precisa. Só que cada coisa que você vai fazer não é o primeiro lugar na tua vida. Aquilo lá sabe o lugar que tem que ficar. E até mesmo quando ele fala que produziu fruto, muito fruto. Então você nota que o resultado de frutos, ele vai acontecer muito mais do que você ir só pela coisa em si. A coisa tem também frutos, só que tira da tua vida. Agora, com Deus no teu coração, sempre sendo considerado, você vai ter muito fruto, só que o fruto vai ser de tal maneira que não vai prejudicar a tua vida. Mas o que eu estou falando ali, o dinheiro, ele queria tanta, é avareza, né? Tem e ele então. deixou a família, que deixou. hoje a fortuna que ele tinha não compra o que ele deixou para trás, não tem como voltar. Não tem, claro. É isso que ele está advertindo, que as coisas em si, elas não têm a grandeza de um espírito humano, claro, é só Deus mesmo, né? Só Deus. Então esse é o cuidado, para a gente não ser endurecido ou negligenciar aquilo que de fato é vital para a gente, né? Que é a palavra de Deus. Então, pessoal, queria compartilhar isso com vocês, porque que Deus abençoe cada coração, cada um de nós, né? A estar sendo alimentados pela palavra do Senhor, né? E ser assim, esse fruto, ele aparece tanto em termos, não é só de bens em si, mas em termos de uma vida que sempre tem uma coisa para dizer para o marido, tem uma coisa de Deus para dizer para a esposa, para os filhos, né, para os amigos, pessoas que estão aí vivendo também e estão no meio da vida e precisam receber as palavras de Deus também, que é o alvo, vamos chamar assim, da vida, é você viver, né? E o viver está em Deus, como a Tia Bárbara até mencionou, Deus é vida, Cristo falou isso, eu sou o caminho, a verdade, a vida, né? Então é isso, vamos guardar no coração, vamos fazer do nosso coração uma terra boa, né? E Deus vai cuidar, sim, se a gente cada dia orar, buscar na palavra, e isso tudo vai causando em nós um impacto de vida mesmo, né? Vamos celebrar o Senhor, né? Vamos celebrar, estamos juntos, saudamos aí, todo mundo tem um pessoal, o pessoal está aqui, Tia Bata ali, né? Aqui está também a dona Isabel e Marilene, todo mundo junto aqui hoje, né? Que Deus abençoe a gente. Vamos celebrar o Senhor agora e agradecemos a Deus por estar aqui mais uma vez. Olha, sabe que eu cheguei lá para ver isso aqui, depois não tinha aquele negócio, aquele outro melhor. Aí eu trouxe esse mesmo. O que vai fazer? Então a gente vai com cuidado. Vou pôr até aqui em cima, assim. Né, Tia Vã? Aqui assim, ó. Que é uma coisa, esse negócio de suco de uva. Vamos ver. Até que tá indo. Aí, né? Então a gente, hoje está até comportado o suco. Tem vezes que derruba tudo. E aí, gente, nós vamos celebrar o Senhor. Jesus disse assim, olha, vocês que são meus, vocês têm uma dádiva, vocês têm vamos dizer, uma honra, um privilégio, ou uma responsabilidade até, de celebrar Ele, né? Ele falou, vocês vão celebrar, é como assim, quando alguém vê você, vamos dizer assim, a Madeleine,
Normalmente as pessoas dizem assim: oi Marilene, como é que é o nome do teu marido mesmo? Gilberto. Gilberto. Normalmente acontece isso: oi Marilene, tudo bem? E o Gilberto? Acho que já aconteceu isso contigo, Sim, né? sim. Não é isso, né? Tia, ô Luzmar, e o Dirceu, ô Isabel, teu marido? Laércio. E o Laércio, ô Heber, e a Nancy. Quer dizer, é bem. O que é isso? Isso é uma grandeza, é uma honra, é uma dignidade grandiosa. Então, Jesus está dizendo: vai acontecer com vocês a mesma coisa. Eu estou ligado com vocês. De uma tal maneira que quando olharem para vocês, vão lembrar de mim. Vocês são a lembrança de mim na terra. E esse momento aqui da ceia, que Jesus falou aqui em Mateus 26, é o momento que celebra essa graça da gente ser a lembrança de Jesus na terra. E Jesus chamou a gente que ama Ele de noiva dele, como a esposa que é a presença em algum lugar, mas que está ligada ao noivo. E vai ser assim até o dia que ele voltar. Né? Então, esse momento se reveste dessa grandeza, de que nós reconhecemos que de fato foi dada a nós a graça de nessa relação ser a relação de lembrança sempre de relação que temos com Cristo. Né? Então, pessoal, vamos pegar aqui também o pão, por favor. Aqui. Opa. Aí, sei lá. Cada um. Aí. Então, queridos, foi assim que Jesus explicou para nós, em Mateus também, que ele pegou o pão, partiu assim, e falou para eles: da mesma forma que esse pão está sendo partido, é o meu corpo que também vai ser dado por vocês. Vocês, então, são o meu corpo, tá bom? Então, vocês vão fazer assim, vão ter a bênção de poder fazer isso, e quando vocês estiverem fazendo isso, é como se fosse um canal aberto até o céu, que mostra que tem um povo aqui na terra, perante os anjos de Deus e Deus, e a própria terra, que embora a maioria tenha a limitação de ver, mas é uma luz que se acende. Então é um testemunho que é dado. Então isso é uma dimensão de grandeza que está acontecendo quando os filhos de Deus fazem a celebração. Né? Então vocês vão fazer assim, porque vocês são meu corpo. É assim, está escrito, e como Jesus ensinou, vamos nós celebrar, né? Querido Senhor, nós estamos aqui juntos em Teu nome, nós fomos alimentados, a palavra do Senhor, ela foi semeada nos nossos corações, e nós queremos muito, Senhor, que essa palavra do Senhor faça ali onde foi semeada, aquela raiz, e produza os frutos Teus nas nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos, celebramos aqui o Senhor, nosso querido Salvador e Senhor Jesus. Assim como Ele ensinou, assim fizemos, em nome de Jesus. Amém. Aí Jesus pegou o cálice, está escrito aqui em Mateus 26, né? Ele pegou o cálice e falou assim: sabe, pessoal, tudo que vocês celebraram até hoje, que era os cordeiros que eram mortos, né? Que é também uma maneira profética, e a Páscoa, né? A Páscoa também é isso. A Páscoa é a celebração de Jesus na cruz. Até essa hora aqui, em Mateus 26, era a época da Páscoa. Só que aí Jesus está dizendo que a Páscoa agora foi cumprida nele. Toda a celebração pascal, ela anunciava o dia da cruz. Aí quando chegou o dia da cruz, pronto, ela se cumpriu em Cristo. Aí ele falou: portanto, esse cálice que vocês agora daqui em diante vão celebrar, não é mais os cordeiros mortos que tinham que acontecer. Agora é o Cristo vivo que morreu na cruz, que agora é celebrado por vocês, não matando mais cordeiro, mas celebrando com o vinho ou o fruto da videira, né? Como é o sangue dele derramado. E esse sangue, Jesus disse aqui, dele, que é o testamento entre Deus
os homens, o testamento de vida. A tua vida, então, quando está em Cristo, ela está guardada por um testamento. O testamento escrito no céu com o sangue de Jesus. Tá? A tua vida. Não é pelo se você é bom ou se você é ruim. É Ele, Jesus, que é o teu testamento de vida. Né? Então é isso que ele falou. E vocês vão fazer isso, essa celebração, até o dia que eu voltar. Até aquele dia, como está escrito aqui. Né? Então, como Jesus ensinou, né, a gente vai celebrar. Então, querido Senhor, todos aqui, todos nós, fizemos na simplicidade de uma reunião familiar, na tua família, Senhor, reunidos, tanto aconteceu lá em Emaús, quanto naquele cenáculo, quanto aqui na casa da Tia Bá, entre nós aqui juntos, nós celebramos o Senhor, que Ele contemplava nós aqui hoje, desde aqueles primeiros momentos. A gente está continuando essa celebração até o dia que o Senhor vier. Te agradecemos, Senhor, por guardar as nossas vidas. Abençoa, Senhor, precisamos muito de Ti. Junto com a gente, Senhor, abençoa nossas famílias. Senhor, todos lá em cada casa sejam abençoados por Ti e os corações sejam terra boa para que a Tua palavra, o Senhor, faça a Tua vida no coração deles também. Te agradecemos esse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso, turma. Que bênção. Podemos estar aqui, né, Javan? Mais uma vez. Ó, todo mundo vai falar um tchau. Marlene. Tchau. Aí, Tchau. turma. A Tchau. Isabel, a Tia Bá. Tchau. Obrigado mais uma vez. Tá bom, pessoal? Deus abençoe todos. A gente tá aí, tem aqui alguns aí assistindo junto com a gente. Então, Deus abençoe, tá bom? Até mais.